Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira, quintas do Evangelho no MAP, quintas de melhorar a psicosfera. Hoje eu estou com o pessoal todo ali dentro do estúdio fazendo assim com o dedo, quer dizer, hoje a técnica é toda da rádio. Então estamos lá no Facebook do Quintas do Evangelho, mas usando a mesma técnica de áudio, vídeo que a rádio usa normalmente para o site dela, para as redes dela e para o YouTube. Então, ótimo para a gente, acho que deve melhorar o som, a qualidade, e temos uma presença hoje ilustre. Não tão ilustre, né? Que é a dona Sara Gamper, responsável pela Aliança do Divino Pastor. Ela vai se apresentar, porque a Iris está de férias, viajando, e me deixou sob a tutela da Sara. Uma responsabilidade muito grande. Meu nome é Sara Gamper, muito amiga dos dois, muito queridos. Eu sou responsável pela Aliança do Divino Pastor, que este ano comemora 80 anos de vida. Então, para mim é um prazer estar aqui, é um prazer estar com a Hernani, e um prazer substituir a Iris, obviamente. Eu espero que eu faça a altura. Não serei, jamais, não farei jamais a altura, mas pelo menos espero não fazer feio. Trouxemos a mestre que nos ensinou tudo para fazer o programa. Que isso, de jeito nenhum. Então, como a gente sempre começa, Sara, a gente vai treinar aqui junto, que nós não tivemos tempo, né? Com tantas palestras, vamos fazer aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É verdade. A primeira coisa, nós vamos entrar na parte do programa que é Palavras do Mestre. Uhum. E aí a gente vai ler uma parte do livro do Vinha de Luz, de Emmanuel, que é aquela que eu já te passei, e em cima disso a gente vai devagar. Aí ele bota a vinheta, Palavras do Mestre. Então nós vamos falar do livro Vinhas de Luz, a lição 44, Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. Ou seja, nós sabemos, quer dizer, nós temos condições de saber. O nosso intelecto alcança aquele movimento, aquele ensinamento. Mas convém? Será que nós aprendemos realmente se convém? É por isso que ainda, agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria da agressão. E eu trouxe para vocês pessoas muito inteligentes, que tiveram o seu intelecto muito, muito grande nessa encarnação, mas talvez eles não tenham sido cuidadosos, ou não sejam cuidadosos, não é bem o termo, mas ainda não souberam como convém saber, como nos mostra aqui a carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 8, versículo 8 a 2. Então, nós temos aqui inventores, grandes inventores, que infelizmente se arrependeram profundamente daquilo que fizeram. Um deles é Roberto Oppenheimer, que foi o pai da bomba atômica, entre outras coisas, e ele não pensou, né, que seria causador de tantas mortes, de tanta dor, de tanto sofrimento. E depois da explosão das bombas no Japão, ele disse que veio à sua mente as palavras do Bhagavad Gita, que é um livro muito antigo, hindu, e dizia o seguinte: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos, porque ele se arrependeu amargamente do seu invento. Depois nós temos Arthur Galson. Arthur Galson é um botânico americano também, e ele foi inventor de um herbicida que foi inventado justamente para fazer com que a plantação crescesse mais rapidamente, principalmente a soja, mas que não poderia ser usado excessivamente, porque seria muito danoso, tanto para as plantações como para o próprio ser humano. E, infelizmente, ele esse herbicida foi levado para a guerra do Vietnã e fez estragos terríveis. Ele é conhecido, esse herbicida, como um agente laranja. E foi justamente ele que causou a morte e a queimadura de muitas pessoas no Vietnã e dizimou muitas plantações depois que, infelizmente, foi implementado. E ele, antes de morrer, ele disse: meu Deus, como pode a ciência ser usada para fazer tanto mal?
E, por último, eu trouxe para vocês Alfred Nobel, que é o mais conhecido de todos, que é um sueco, um engenheiro sueco, que inventou a dinamite. E depois que ele viu como foi usada a dinamite, ele ficou tão arrependido, que usou toda a fortuna dele para criar um instituto, que é conhecido como Instituto Nobel, e que criou o prêmio, um dos prêmios mais conhecidos, se não o mais conhecido no mundo, que é o Prêmio Nobel, que é justamente entregue em dinheiro, parece que é a maior quantia em dinheiro entregue no mundo como prêmio, e foi criado exatamente para aqueles que prestigiam e lutam em prol do bem da humanidade e progresso humano. Foi para esse fim que foi criado o Prêmio Nobel. É isso. Então, você trouxe bons exemplos, né, sobre essa passagem de Paulo, né? Paulo diz: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Por quê? Porque nós estamos aqui no planeta, nós seres humanos, em estágio evolutivo de desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente descobre alguma coisa, tem uma ideia fantástica, ou parece algo mais do que certo para a sociedade, mas a médio e longo prazo, para o nosso espírito, para viver o plano espiritual, para aquilo que a gente se compromete em cada reencarnação, aquilo é pernicioso, aquilo é prejudicial. Então, os exemplos que você trouxe foram ótimos, eventos de invenções maravilhosas, ideias maravilhosas, que acabam sendo usadas para o mal, e com o tempo essa tecnologia começa a ser adaptada para aquilo que convém à humanidade. Jesus era muito prático nisso, né? Jesus foi o maior, a maior mudança de atitude. E nos alertou sobre isso também, né? Ele dizia, né, que o escândalo é inevitável, mas ai de quem cometeu o escândalo. Então, com o nosso grau de evolução, a gente tem ideias maravilhosas, muitas vezes. Com certeza. E acaba sendo usada de uma forma deturpada ou prejudicial para a nossa evolução. E o que eu fico pensando é que esses espíritos, eles já deviam ter um grau, em termos evolutivos, de algum tipo de grau um pouco elevado, porque eles se arrependeram. Então, eles se arrependeram, não só intelectual, mas até moral mesmo, também. Porque eles se arrependeram. Porque tem pessoas que criam coisas absurdas e que absolutamente não se arrependem de nada. Ou seja, o intelecto está lá em cima e a parte que é importante, que é a parte da moral, está lá embaixo. E esses que eu trouxe, eles viram que fizeram alguma coisa errada para a humanidade e se arrependeram. Quer dizer, já tinham algum tipo de grau moral a ponto de saber a besteira que acabaram fazendo. Existe, inclusive, um livro espírita que é Ícaro Redivivo, que fala sobre a vida de Santos Dumont, o desencarne dele, e que Santos Dumont sofreu muito quando ele vê os aviões sendo utilizados para bombardear na Primeira Guerra. Então, ele sofreu muito com aquilo que mostra a evolução moral, né? Exatamente. Você cria pensando que vai fazer uma coisa maravilhosa e, no fundo, você não faz. E ele, continuando aqui com a lição 44, ele diz: assim também na esfera individual. O homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Perfeito. Então, voltando a Paulo novamente, ele tem essa frase antiga que diz que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, a gente tem certeza absoluta que está fazendo a coisa certa naquele momento e, provavelmente, para aquele segundo, para aquela situação, pode ser o correto para resolver aquele problema, mas vai te causar um problema muito maior no futuro. E não era aquilo que você deveria passar. Exatamente. Quando a gente pega o Evangelho, a gente já começa a abrir um pouco mais a cabeça para que postura você deveria ter diante daquilo. Eu lembro que pelo telefone, quando a gente conversou sobre essa tarefa de hoje, você falou: olha, Jesus foi aquele mais revolucionário da época, porque ele só falava com os doentes, com as prostitutas, com aqueles que ninguém conversaria, os intocáveis da ocasião eram os que estavam ao redor de Jesus. E todos estranhavam nessa área. Todos estranhavam, porque achavam aquilo um absurdo, né? Como é que pode um homem santo, né? Um homem que se dizia rabi e conviver com pessoas tão baixo, de um comportamento tão inadequado, né? Então, realmente, ele mostra para nós o quanto nós precisamos perder o preconceito, o quanto nós precisamos respeitar todos. Nem tudo nos convém. Volto a dizer, nem tudo nos convém. Mas nós temos que respeitar todos. Mas Jesus realmente tinha essa postura, né? De conversar com prostitutas, com cobradores de impostos, enfim,
com qualquer pessoa que chegasse até ele. Ele jamais negou. Podia ser o maior criminoso ou o maior, e ele chamava... Por quê? Porque ele já estava pensando, né, no acolhimento desses espíritos, né, converter esses espíritos. Então, Jesus, ele olhar lá na frente. Então, quando a gente fala de evangelho, provavelmente esses problemas todos da humanidade, de utilização errada, etc., não aconteceria. Não. Porque você saberia que a vida real é a do plano espiritual. Com certeza. Que a sua programação reencarnatória, ela é curta, ela é rápida, por mais que não pareça, ela é. E o que mais importa é o que você vai cumprir dessa programação. É verdade. E não o que você vai ter aqui. Então, essas decisões que muitas vezes nós tomamos aqui, né, e são temas polêmicos, né, que eu nem falo aqui na rádio, eu vou falar de aborto. Não, tem pessoas que não são contra, outras a favor, e todas têm motivos enormes para estar. Todas têm argumento, Tem infelizmente, ou felizmente. Drogas, né, exatamente, tudo. Quer dizer... Como tratar os criminosos, então... E muito dessas pessoas estão achando que hoje aquilo convém a elas. Né? Esse é o tema esse de hoje. que convém a elas. Parece né? que convém. Parece que convém, mas não sabe se realmente quais são as convém consequências a longo prazo. E aí, no Evangelho, mesmo você não entendendo profundamente, se você seguir, você vai estar fazendo o que convém. Exatamente. Porque foi trazido para o único espírito que já passou por tudo isso que a gente está passando, Exatamente. muitos e muitos anos, e sabe aquilo que convém. Esse é o tema de hoje. É verdade. O tema de hoje são coisas que nós vivenciamos no dia a dia, ou vemos a sociedade discutir, debater. Nós, como espíritas, nós estamos sempre num lado complicado nessa área. Certeza, a gente não consegue agradar nem a gregos, nem a troianos, né? Mas, como dizia minha avó, o inferno está cheio de gente de boas intenções. Que agradou todo mundo, né? Infelizmente, está cheio, né? Então, nós realmente temos que saber como nos comportar. Às vezes é muito difícil, porque nós temos ideias tão arraigadas, ideias e até conceitos que nós achamos que é certo, que é correto, que aquilo deve ser feito, mas que a gente, a longo prazo, não pensa a longo prazo. A gente não pensa que nós somos espíritos imortais, que amanhã nós vamos ter que responder por aquilo, que amanhã nós vamos ter as consequências dos nossos atos. Muitas e muitas vezes. Eu tive um exemplo sobre isso há uns anos atrás. Eu fui fazer uma palestra em Niterói, né? E era perto de uma comunidade que desabou, que foi criada num lixão. Lembro. Morro do Bumba. Morro do Bumba. E eu cheguei lá na comunidade e na minha arrogância de sempre, né? De espírita, eu falei assim, mas como é que deixaram criar essa comunidade aqui? Né? Como é que deixaram sabendo que isso... Poderia ruim, né? Aí logo em seguida veio dentro da reunião que a gente estava, falou, primeiro que ninguém não sabia que ia desabar. E segundo que a comunidade foi criada por uma necessidade enorme de falta de moradia que tínhamos aqui. Sem dúvida. E aí é esse o fato, né? Então você tem uma necessidade enorme que parece que a solução imediata é a que mais convém, né? Então vamos dar liberdade, vamos fazer a doação. E a necessidade faz isso. Você vê agora mesmo, nós estamos passando em São Paulo por esses problemas todos, né? E são lugares de risco, as pessoas sabem que são lugares de risco. Mas a necessidade é enorme. Assim, E aí tem o interesse de algumas pessoas por causa do voto, ou por causa da venda do terreno, ou da construção. Então junta aquilo que convém naquele minuto, que parece o exato. Acontece aí, nós temos duas coisas, né? Talvez o político, aquele que busca o voto, saiba do problema que é. Agora, então, aquele que necessita naquele momento... Não consegue discernir. Saber. Então, naquele momento, convém. Infelizmente, ele, pela necessidade, não enxerga que, a priori, lá na frente, depois é que vão ter as consequências. A necessidade é tão forte que você toma uma decisão. Turva completamente. Como todos esses casos. Exatamente. Você tem uma necessidade premente, você toma a atitude e a confiança de que nada vai acontecer, de que tudo vai... Quer dizer, infelizmente tem pessoas que sabem, né? Infelizmente tem pessoas que permitem aquilo. E algumas apoiam até porque tem interesse. Hoje em dia, no like, na audiência, ou nos votos. E a gente vê isso o tempo todo, né? As mídias sociais apoiando, né? As pessoas na mídia apoiando atitudes indignas, ou atitudes que você vê que parece que está resolvendo o problema naquele momento, que está dando uma popularidade, ou até um dinheiro para a pessoa, e você sabe que ela vai sofrer. E aí você vê entrando em depressão profunda. Com certeza. Entra e sai de depressão, e o suicídio crescendo, né? 20% de aumento absurdamente. É tudo em cima dessas decisões, que parecem maravilhosas no presente, que vão te dar popularidade, dinheiro, fama, mas você olha que não convém.
que não convém. Porque o espírito que está ali dentro não é aquele que está lá rebolando, né? Não é aquele que está fazendo a atitude. Ele tem outras encarnações passadas e isso vai ser cobrado por ele internamente. E, na verdade, Ivan, nós ainda somos espíritos tão imperfeitos que nós achamos, nós temos essa ilusão de que nós vamos consertar o mundo. Não, isso agora é assim, mas depois vai melhorar, com certeza. Não, e eu vou casar com essa pessoa assim, ela é assim agora. Depois eu mudo ela, né? Mas depois eu mudo, com certeza ela vai mudar. Eu vou tomar essas atitudes agora, mas depois eu passo com isso não vai nem me Ele incomodar. é violento hoje, mas amanhã ele não vai ser mais não, porque ele vai receber o meu carinho, o meu apoio, meu cuidado, ele não vai ser mais violento. Quer dizer, nós temos essa ilusão. E aí volta de novo, né? E se alguma coisa que nós pensamos saber fazer, ótimo, mas ainda não convém saber, ainda não sabe o que convém. Então, medir essas atitudes à base do evangelho, à base da prece, né? Jesus era o mestre nisso, né, Sara? Até para fazer os milagres dele, as multiplicações, ele falava assim, fique em oração que eu preciso pedir autorização ao Pai. Exatamente. Um erro ali. Exato. E a tal história, né? Ele sempre nos mostra um caminho tão seguro, né? Ele nos deu exemplo tão seguro. Não sejamos ambiciosos, não queremos mais, mas o mundo hoje vive essa ansiedade de querer sempre muito mais, de querer mais as coisas, de consumo exagerado, quando na verdade, né, nós precisamos do mais simples, né? Precisa estar leve, né? Exatamente. Se nós conseguirmos essa coisa do mais simples, nós vivemos até melhor. Eu lembro sempre, né, que eu comecei no Espiritismo há uns 30 anos atrás e eu, nas palestras, eu sempre falava muito sobre a depressão. A depressão era o mal do século. E agora mudou, é a ansiedade. Se vende mais remédios hoje e livros para curar a ansiedade que a depressão. A ansiedade acaba gerando a depressão. Então, é uma coisa... As pessoas estão sempre correndo atrás daquilo que não é. Do que não tem, que não deve, que não pode. Fora a ansiedade de achar que a vida está acabando, né, Sara? Você veio conversando no carro comigo sobre isso. Como tem pessoas dentro da doutrina e na nosso meio familiar, Sara, achando que está acabando o tempo dela, que ela tem que viver um monte de coisa que não viveu. Que não viveu e precisa viver. Mas, ao mesmo tempo, sabe, Hernani, eu fico pensando que esse momento em que nós passamos, dessa pandemia, vem exatamente para nos mostrar, às vezes, o quanto a gente pode ser feliz com menos. O quanto a gente pode ser feliz tendo uma vida mais pacata, mais tranquila, que a gente não precisa ficar naquele desespero que antigamente a gente precisava, que nós podemos, quer dizer, ela veio também, aqueles que têm olhos de ver, eles conseguiram tirar muita lição boa nesses 2 anos que nós estamos passando por essa fase tão doída, dolorida, sofrida. Mas quem tem olhos de ver, vê. Quem não tem se revolta, quem não vê fica ansioso, quem não vê fica desesperado, depressivo, querendo voltar à vida antiga, achando que aquilo era o mais importante e o melhor. Mas, na verdade, aqueles que têm olhos de ver um pouquinho, não precisa ser muito não, porque ninguém tem olhos de ver como deveria. Os nossos óculos são todos olhando... É mais ou menos o que convém, né? É o que convém, né? Mas a gente pode tirar boas lições, né? Saber que realmente a gente pode ser mais feliz com menos. Isso eu acho que é fundamental. Deus queira que a gente possa aprender e pôr isso em prática. Achar que a vida não está passando tão rápido assim. Né? Para fazer o bem, para fazer a caridade, a gente não acha muito, não. Mas para curtir, a gente sempre acha que curtiu pouco. E você fica... Eu vejo, às vezes, nessa ansiedade que você estava falando, as pessoas cheias de tédio. Eu não tenho o que fazer, já estou cansada. Gente, nós temos tanta coisa para fazer, tanta coisa para aprender. Nós não precisamos viver apenas embalados em cinemas, em teatros, em barzinhos, em praias, enfim. Nós temos muita coisa para aprender. Só que nós não queremos aprender porque não nos convém naquele momento. A vida tem muito mais apelos, e apelos que nos fazem muito melhor para aquele momento, para a nossa alma. Para viver aquelas sensações, aquelas paixões. Eu sempre fui uma pessoa que brigava muito por achar que todas as pessoas deveriam dar uma religião aos seus filhos. Sim. E geralmente a religião que você tem. Então eu brigava quando os meus filhos estavam na escola, nós fazíamos reuniões de pais, e os pais sempre diziam, não, eu deixo isso, meus filhos escolhem
Quando eles crescerem, eles escolhem a religião que eles quiserem. Aí eu dizia assim, mas vocês deixaram ele escolher se vinham para a escola ou não, se tomavam banho ou não, se escovavam um dente ou não. Vocês deixaram? Vamos deixar escolher? decidir pela liberdade, Então, né? Igual o Mowgli, o menino lobo, né? Exatamente. Então, quando eles crescerem, eles podem mudar de religião ou não ter religião. Aí é outra coisa. Agora, você dar uma base religiosa é fundamental. Porque a base religiosa, e qual é a base religiosa de toda religião? É saber que existe um ser superior a nós. Deus. Ponto. Religar a Deus. Não é? É saber que existe um ser superior a nós e termos respeito ao nosso próximo, amar o nosso. Essa é a base, como nos disse o Cristo aí. E quando a gente começa a trabalhar na doutrina espírita, né? Eu logo que entrei na doutrina espírita já fui colocado logo na fogueira, que era o atendimento fraterno. Que era uma fogueira. Imagina eu novinho. Eu fui posto em várias fogueiras também. Mesa mediúnica como doutrinador e atendimento fraterno. Ali eu já fiquei... Que eu comecei a pensar, mas eu não sou padre, né? As pessoas vêm aqui confessar um monte de história, né? E aí você começa a ver que a maioria dos problemas das pessoas, inclusive os nossos, começam no seio familiar. Sem dúvida. É o lugar... onde é que nós aprendemos? O que Kardec diz? Onde é que estão os nossos maiores problemas? No trabalho e na família. Na família. E essa família, que eu falo para todos agora, com muitos anos de experiência, nós sabíamos que nós iríamos estar nela. Nós conhecíamos o papai, a mamãe, o irmão mais velho, o tio, o avô. E às vezes pedimos, pelo amor de Deus, para poder vir naquele ser. E chega aqui você... Então, quando você coloca, você ter a religião familiar, pelo menos como base, você já sabia qual era a religião daquela família. Com certeza. Então, provavelmente, está na tua programação reencarnatória ter os primeiros passos dentro da religião que já estava na sua família. Então, faz todo o sentido do mundo a família dar a religião que ela tem. Claro, com certeza. Porque você, no plano espiritual, já sabia que estaria com ali. certeza. Depois você muda. Aí muda, ou então não tem, isso aí vira ateu. Problema, nós temos uma coisa maravilhosa e perigosíssima chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos permite. Agora, dar aquela base, como nós damos a base de sentar à mesa, de escovar os dentes depois das refeições, antes de dormir, quando acordar, enfim, as bases da boa educação, da higiene, enfim, nós damos. Agora, por que não vamos dar religião? E eu tenho uma notícia boa e uma ruim para todo mundo que fica discutindo religião, que acha que a religião dela é melhor do que a outra, né? Porque aqui na rádio nós temos ouvintes de todas as religiões, né, Sara? Não somos só espíritas. E temos que respeitar todas, com certeza. A notícia boa todas as religiões no futuro vão se unificar numa religião cristã, que a gente não sabe qual é, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então todos vamos passar por uma religião cristã. E a notícia ruim, para quem não gosta, é que todos vamos ter uma única religião. Que não é bem religião, né? Na vai verdade, ser o caminho, eu dizer que nós não vamos nem ter religião, nós vamos saber, existe. Já nasce assim, isso aqui é uma encarnação, eu terei outras, eu preciso fazer o bem e conciliar com as pessoas que vão passar. Eu costumo dizer muito nas palestras que faço que eu sou um espírito velho e burro. Porque se eu não fosse burro, obviamente, eu estaria num lugar melhor do que eu sou. Mas velho porque, para mim, eu nasci sabendo que eu sou reencarnacionista. Eu não precisei, elucubrar, fazer mil... Não, a reencarnação existe, ponto, acabou. É o que mais a gente tem aqui na rádio, né? São católicos, protestantes, mas que têm certeza da reencarnação. Exato, eles gostam da religião. É o que explica o mundo. Você não tem condições de entender o mundo que nós vivemos sem a reencarnação. Né? Não tem condição. Eu acho que seria quase impossível para mim, pelo menos, entender o mundo sem a reencarnação. A justiça divina sem a justiça divina, a quantidade de diferenças da sociedade, de inteligência, de oportunidades, de saúde, de tudo. Quer dizer, para mim, a vida não teria o menor sentido sem a reencarnação. Vamos parar agora para o primeiro bloco. Quero chamar o pessoal para mandar as perguntas. Já viram que a Sara é preparadíssima para responder. Nem tanto. Manda pergunta, manda comentário, que nós estamos aqui prontos para continuar e fazer o bate-papo. Obrigado. É um prazer. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, pessoal. Quintas do Evangelho está de volta, hoje com a presença ilustre de Sara Gamper, substituindo a Iris, que a Iris está de férias viajando com a garotada. Conseguiram aí adiar uma viagem que elas tinham de muito tempo por causa do Covid, e agora chegou no limite máximo, não tinha mais como adiar, ia perder a viagem, perder o hotel, e aí elas estão fora do Brasil, e a Iris me deixou sob a responsabilidade e tutela da Sara, para eu não fazer muita besteira aqui sozinho, essas semanas. O que é um prazer para mim, com certeza. Como diz Emmanuel, só não gosta de férias quem não trabalha muito. Eu não trabalho muito, então. E aí o pessoal já está mandando aqui, ó. Pode me dizer o que aconteceu com a sua esposa? Falta da sua risada, ela é uma graça. Notícia dela, é isso, Tilma. A Iris está viajando porque ia perder umas férias aí que elas já reservaram há 2 anos atrás e foi adiando por causa da Covid, isso nunca acaba, cada vez, e elas tiveram que viajar. Pedro do Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa, um beijo para o casal. Luiz da Ilha, mais leve a nossa morte a sério, pois rir a caminho de nossa execução não é normalmente compreendido por formas de vida menos avançadas, é isso mesmo. Sônia Estevão, Santa Cruz. Boa tarde, Hernani. Sou Sônia Esteves, sempre na escuta. Põe, por favor, o nome em prece. Com Covid, câncer e hospitalizado. Pode deixar, estamos colocando e vai continuar tendo as orações e preces e a irradiação. Marli da Cunha do Riachuelo, mandando um beijo para todos. Tima Moreno, Índia Lopes de Belfor Roxo, boa tarde, Hernani, convidada e companhia. Convidada é a Sara Gamper. Obrigada. Eu acho que o casal não pode separar, não está separada. Estamos só temporariamente. E o que acontece? A Sara está dando uma linda aula, beijoca nos corações. É isso. Vamos motivar a Sara para ver se ela volta comigo outros dias. Pessoal aqui também no Face, hoje eu acho que tecnicamente está bom, ninguém reclamou de nada, a rádio está dando um show. Então, Gerson dos Santos Carvalho, Clélia Vargas, Olga Machado, Sérgio Ribeiro, Hernani, você e Iris são um casal 20. Agora com a Sarinha, são um trio 100% de luz. Abraço, Sérgio. Shirley do Rosário, Ditinha Araújo está assistindo. Iane Perdigão. Iane Perdigão. Olha que maravilha, que coisa boa. Iane, um beijo para você. Beijo, Iane, um beijo. Vera Lúcia Veras, Gláucia Cortez Abreu. Beijo, Gláucia. Solange Pereira, Mônica Anes, Gustavo Lima, pessoal acompanhando aqui no Face. Sarinha, fazendo sucesso, ainda bem. Vamos substituir bem a Iris. Mas vamos voltar para o tema. Vamos voltar para o tema, né? Nessa mesma lição, ele diz assim: os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender, né? Eu preciso aprender. Eu tento ser diplomático, né? Eu sou mais do que a média, mas não sou 100% ainda. Tem coisas que eu... que uma das coisas que mais doem no ser humano, e obviamente quando a gente fala dói, é porque dói na gente também, né? É aqueles que te dão a mão, te ajuda, né? As situações de ajuda, de amparo, e que depois vão ofender, vão dizer, fiz isso, fiz aquilo, te avisei, eu te dei. Você já esqueceu que eu te dei aquilo? Você já esqueceu que eu fiz isso por você? Então, é exatamente o que nós, infelizmente... Essa parte é mais difícil, né, Sara? Porque, como a gente falou no primeiro bloco, a gente vê pessoas com ideias maravilhosas, que elas acham que são maravilhosas para resolver o problema imediatamente, mas que a gente sabe que o compromisso espiritual dela ou o débito espiritual vai ser muito pesado. E a gente vê isso o tempo todo. Sem dúvida. E quando você se envolve, né, como Jesus fazia, com aqueles que estão mais carentes, que são os espíritos mais jovens, que encarnaram menos vezes, têm menos experiência, você vê isso mais nítido. Com certeza. Então você vê a pessoa querendo resolver com a pena de morte, querendo resolver com aborto, querendo resolver com uma pena muito pesada para a pessoa. Com situações
bem trágicas, com situações... Que você sabe, esse compromisso vai te pesar no futuro. Como é que eu te digo isso sem te ofender? Como é que eu te digo que essa tua ideia maravilhosa, que você acha que vai resolver o mundo, não vai dar certo? Infelizmente, isso porque é uma existe coisa... uma lei de causa e efeito, porque existe um E tem peso as pessoas espiritual. que se ofendem, né? Tem as pessoas que se ofendem terrivelmente. Quando você, às vezes, até alerta fulano, olha, cuidado, veja por onde você está andando, veja... Essa tua ideia não é tão maravilhosa assim. Não é tão boa. Olha que lá na frente pode não dar certo e as pessoas se ofendem. Tem pessoas que nem falam mais. Você perde a amizade. Você perde a amizade. Quer dizer, você não está ofendendo, mas a pessoa se ofende, né? E Chico viveu isso dentro da doutrina, né? Muito, mas muito. O Chico tinha um parceiro médium, que era o Valdo, que talvez tenha ensinado muita coisa no início do Sem Chico, dúvida, né? porque era Inclusive um a ida homem para Uberaba, muito inteligente, culto. com uma mediunidade fantástica. E o Chico recebe do plano espiritual antecipadamente como o Valdo ia se separar dele. Você sabe essa história, né? Com certeza. Estavam indo para os Estados Unidos e o Chico é avisado pelo plano espiritual. Quer dizer, Valdo era tão importante... E era muito importante. Né? Tanto é que as primeiras obras de André Luiz eram um capítulo Valdo e um capítulo Chico. E ele escreveu um livro, um romance, psicografado por Balzac, chamado Cristo Espera por Ti. E tem um sociólogo e psicólogo que eu conheço bem, que fez mestrado e doutorado na Bélgica, e que ele escreveu um livro. O livro Cristo Espera por Ti é um livro assim de umas 100 e poucas páginas, 200 páginas. Ele escreveu um livro de 400 para provar que realmente aquele livro foi escrito por Balzac, mas psicografado por Valdo Vieira. Como é que pode, né? Quer Igual dizer, Parnaso de Aventura. Exato, ele usou 400, o dobro, ou mais do dobro, da quantidade de Cristo Espera por Ti, para provar que foi ele que escreveu. Então, aí o Chico, que o Valdo era tão importante que o plano espiritual vem e revela para o Chico, ó, ele vai se apaixonar por uma mulher, a libido vai falar mais alto, ele vai largar a obra. Vai. E aí o Chico vai nele e fala, Valdo, estou aqui apavorado porque me mandaram te avisar. Ele falou, você está louco, isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Ele falou, vai acontecer. Aí dentro do avião, na ida, Chico recebe de novo a mensagem. E fala que vai entrar uma mulher, quem era a mulher, e acontece tudo de acordo com o que o plano espiritual avisou. Era a prova dele, ele não passou, né? Sem dúvida. Aí ele larga o espiritismo e lança uma outra religião, uma outra... ele não se afastou porque ele tinha, até porque ele tinha uma companhia de espíritos que realmente exigiam dele esse comportamento. Mas muitas e muitas vezes, e quantas vezes o Chico foi caluniado, o Chico foi... Poxa, existia um grande repórter chamado Davi Nasser, da revista O Cruzeiro, que fez coisas terríveis contra o Chico. Eu lembro dessa E um história. pouco antes de morrer, perguntaram para o Davi Nasser, você tem alguma coisa na vida que te arrepende? Ele, muito. O que eu fiz com o Chico Xavier, eu jamais... Caluniei, inventei. Exatamente. Porque para conseguir vender revista, para Exatamente, agradar a claro, religião dominante com da época. Com certeza. Então a gente vê que a imprensa ela passa por esses problemas também, por todo né? esse processo, por todo esse Que é processo. agradar a religião da época. Exatamente. E aí você... por audiência você é capaz de fazer qualquer coisa, né? No caso da mídia. Mas e nós também, às vezes, por questões de não entrarmos em discussão, não fazemos certas coisas, ou então, às vezes, interferimos para ajudar as pessoas e as pessoas... E Jesus dizia, né? O seu dizer tem que ser não, não e sim, sim, né? Pois é. Isso é a nossa parte. Agora, o pior de tudo é quando você vai ajudar e, de repente, você, sem saber como fazer, você acaba ofendendo aquela pessoa. E afastando a pessoa da religião. Exatamente. E isso acontece também, sabe? Acontece muito. Acontece muito. Né? E aqui ele continua dizendo, usam o silêncio e a palavra. Localizam o bem e o mal. Quer dizer, usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons de Cristo. Quer dizer, quando nós temos certeza do que nós estamos fazendo, nós usamos o silêncio em vez da palavra. Quantas e quantas vezes é melhor nós nos calarmos, ficarmos quietos, não revidarmos, termos um pouco mais de equilíbrio em termos tanto espirituais quanto em termos emocionais, para que a coisa não piore. Então, nós precisamos saber localizar o bem, onde está o mal, e que nós, infelizmente, às vezes não sabemos.
e nós deixamos correr força. Onde está a sombra, onde está a luz. Então, isso tudo faz parte desse nosso aprendizado espiritual que nós levamos muito tempo para aprender. E volto a dizer da importância da religião. Ótimo que aqui tenho diversidade de religiões, ótimos, cada uma tem o seu modo de ver. O importante é nós sermos melhores. Quando nós partirmos para o mundo espiritual, olha, eu dei um passozinho, que sempre será um passo muito pequeno. Nós não, como diz o Espiritismo há muitos e muitos anos, a natureza não dá saltos. Mas nós precisamos pensar que pelo menos um pouquinho, para nós não ficarmos no mesmo degrau da estrada evolutiva, indo para lá e para cá, indo para lá e para cá, e errando, às vezes, dezenas de encarnações das mesmas coisas. Então, é importante que a gente pense tudo isso, saber exatamente, informar-se quanto à fonte da eterna sabedoria, procurar saber. E isso tudo nós precisamos ter esse equilíbrio interior que hoje nós não buscamos. Como é que a gente busca um equilíbrio interior? É através da oração, é através da serenidade, é através de começar a olhar melhor as coisas, sem a ansiedade, que você agora tocou no assunto, e que, infelizmente, nós estamos envolvidos nessa ansiedade, a ansiedade é a mãe do preconceito. Você está tão ansioso em tomar uma decisão, em ter uma opinião, que você nem estuda o suficiente, você não tem calma de entender o outro lado. Então, a ansiedade, ela gera o preconceito. Eu bati com os olhos e é aquilo. E é isso. E eu já estou com a minha opinião formada. E é tão difícil também, Sara, nós espíritas, né? Porque o espiritismo, ele, por um lado, como é uma religião que é pouco opressora, né? Uma religião nova, uma religião que não teve politicamente na mão o poder, você tem uma boa abertura para a conversa. Só que quando você fala do Evangelho, as pessoas confundem o Evangelho com as religiões do passado. Então, a primeira coisa que ele fala, não, mas Jesus era preconceituoso. Eu falei, nunca, ele era o único que não era. Não, mas ele não deixa o gay, ele não sei o que, ele traz um monte de histórias que não passavam nem porque o Jesus falou. Eu acho que Jesus não conversou com o gay porque naquela época não se apresentava. Não podia se apresentar. Senão assim, ele ser o primeiro a acolher todo. E as pessoas não conseguem entender que, na realidade, se apossaram dessa figura de Jesus e outras religiões. Mas né? foram as religiões, foram o que fizeram da religião. Foram o que fizeram da religião. A gente não pode esquecer que houve tanta deturpação nesse processo todo, que às vezes eu fico pensando, Hernani, que o primeiro evangelho que Marcos escreveu foi 60 anos após o desencarne de Jesus. Né? Então, 60 anos são muitos anos. Muitos anos. Né? E um passando a informação para o outro, e mal escrito, né? Mal escrito, o próprio idioma era muito restrito, você não tinha uma quantidade de substantivos e de formas de... As traduções nos concílios também mudaram muita coisa. Né? Mas que, na verdade, se você for olhar, é um manancial de coisas tão boas que não se perdeu nesses 60 anos. João foi escrever o dele em 90 anos, quase. Enfim, é uma coisa assim que eu acho... A essência perfeita. O que a espiritualidade atua diretamente para criar isso, aquele ambiente ali, não perder dizer, a olha, essência. Não vai falar isso não, isso não é bem assim não, é isso assim. Mesmo. É isso mesmo. Assim, não é bem assim não. Quer dizer, eu imagino, naquela época, onde havia um grande preconceito contra a mulher, e principalmente contra a prostituta, a própria religião tem que dizer que a primeira pessoa que Cristo apareceu, depois que foi enterrado e que ressurgiu. E né? que leva para os apóstolos dele e é admoestado pelos apóstolos. Por que ele apareceu para você? Exato, e cria aquela celeuma toda, aquele ranço, aquele ciúme todo, né? Mas isso não se perdeu. As religiões não tiraram isso. Não tiraram, não conseguiram tirar. Conseguiram tirar a virgindade de Maria, essa Com discussão certeza, toda. Essa discussão, Esse tudo foi bem. mais complicado. Exatamente, esse eles conseguiram. Mas, em compensação, essa coisa de Maria Madalena... As mulheres ao redor da cruz, Com a certeza. força das mulheres no Evangelho. O segundo espírito mais reconhecido do planeta é Maria. Pois é. Maria, Mãe Santíssima. Olha como foi difícil. Quantas mulheres apóstolas tiveram? Né? Contam-se mais de 70 mulheres que seguiam Cristo. Quer dizer, isso eles conseguiram ali. Mas essa coisa de Maria Madalena, quer dizer, aquilo virou um símbolo. Símbolo. Ou seja, para uma prostituta,
Foi a primeira pessoa que Cristo E foi a maior apareceu. conversão do E Evangelho. foi a maior conversão do Evangelho. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas. Quando um homossexual, uma pessoa vem falar, ou que defende a ideia, eu falo assim, mas Jesus, ele abraçaria todos. Com Ah, mas a certeza. igreja dele não abraçou, mas a igreja dele não é ele. Não é ele. E ele falou... Ele nem fundou igreja. É. Ele nem fundou igreja nenhuma. Ele não veio fundar igreja nenhuma. Depois Paulo fundou uma, Pedro foi para com outro lugar, certeza. Tiago ficou entre os Com judeus. Eu certeza. tento contar a história inteira para as Com pessoas certeza. compreenderem o que era o apostolado, né? As pessoas não têm ideia. E como eles brigavam entre eles, né, moçada? Para ver, vou levar para esse lado, eu só vou Exatamente. falar para o judeu, não, vamos, entendeu? E nós Todas temos que essas seguir, discussões tiveram exatamente. nele. Ou seja, volta-se novamente para essa mesma, nesse nosso tema de hoje, que diz, se alguém cuidar, saber alguma coisa, saber cuidar de alguma coisa, saber alguma coisa, ainda não sabe. Ainda não como sabe, convém. pode Ainda achar não que sabe. Ah, Tanto é pensa que eles sabe. discutiam entre eles, né? Exatamente. Eu vou levar para o não judeu, só Exatamente, pode porque ser tem que ter circuncisado. circuncisado, exatamente. Uma briga. Por que essa mulher recebeu? Isso é mentira. É, Aí ele isso aparece com portas e janelas fechadas e fala para Tomé, toca em mim. Exatamente. Estou aqui, materializado. Aí a gente ficou pensando nessa área, muitas vezes no Espiritismo, pô, mas essa história de Jesus aparecer materializado e depois sumir. Aí vai para aquelas reuniões mediúnicas de cura no Frei Luiz, o Espírito se materializa. Palminha E quantos- materializava. nossa. Quantos casos de materialização nós vivemos no Brasil? Nossa Senhora. Quer dizer, tem mais prova do uma que isso. quantidade, Mirabelle, Peixotinho, Tinho. coisas assim fantásticas, né? Eu me lembro que a fundadora do Aliança do Divino Pastor, a dona Maria Rosa Cavalcante, ela me disse uma vez, conversando conosco, dizendo que ela foi a uma reunião de Peixotinho que se materializou Chopin, Olha só. colorido, se materializou com piano, tocou o piano. Quer dizer, diz que foi assim um espetáculo fantástico. Quer dizer, a gente começa a entender tudo o que passou. Com certeza. O apoio do Com plano certeza. espiritual, que depois Com nós certeza. chamamos de Espírito Santo, mas que eram espíritos elevadíssimos apoiando a vinda certeza. de Jesus. Como ele precisava dos médios, né, para as materializações no Monte Tabor. Verdade. Ele precisava do precisava apoio, do do fluido ectoplasma, vital, com fluido. certeza, de fluidos, com Aí a certeza. gente, no Espiritismo, a gente vai aos poucos, aí a gente lembra do Evangelho. Mas é isso, E aí eu irmão. volto lá e falo, cara, então foi isso que ele fez, tecnicamente. Mas é isso que a gente hoje se debate um pouco, porque o Espiritismo, há algum tempo atrás, as pessoas só procuravam pelo fenômeno. Pelo fenômeno. Eles queriam saber quem foi meu pai, minha mãe, onde está, Qual era a minha como encarnação está, passada. e quem era na encarnação passada. Terapia de vidas passadas. Só se falava nisso. Tanto é que as minhas palestras, há 10, 15 anos atrás, eram essas. Agora não. É impressionante. Agora são outros temas. São outros temas, são outros temas. Eu me lembro há muitos e muitos anos atrás que eu tinha uma amiga querida, amada, que hoje está no mundo espiritual e que era muito espirituosa e que um dia chegou para ela e disse assim, uma moça da plateia chegou para ela e falou assim, pois é, eu gostaria de saber outras encarnações minhas, porque eu sei que eu fui a rainha de Médici, Catarina de Médici. Aí a Neuza virou-se para ela e falou assim, coitada, meus pêsames, senhora, a senhora deve estar passando por momentos muito difíceis. Porque a pessoa falou com tanta, sabe, como se fosse assim uma coisa maravilhosa, de repente perde. Você sofreu a ideia. tanto. Nossa Senhora, então eu imagino Só no dia da matança de São Bartolomeu. Nossa Senhora, né? E ela, meus pêsames, senhora, a senhora deve estar passando por momentos de muita dificuldade nessas novas encarnações. Então, era fenômeno. No caso, era fenômeno, era saber quem foi, era saber quem não foi, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê isso, cadê aquilo, eu quero materializações. Hoje em dia, você precisa saber quem você é, da onde você veio, para onde você vai. Isso são coisas importantíssimas que, no momento, eu acho que a gente está conseguindo, o Espiritismo está levando para este lado. Mas não foi uma evolução também, assim, obviamente não estou aqui nem de longe comparando o nível de mediunidade, né? Eurípides, Sim, Gifone, sem dúvida. Chico, Todos mas os precisaram. temas foram mudando, Sara. E precisa. Você pega Divaldo e Chico, por mais que eles se amem, eles se amam, com eles certeza. só falam um no outro. Claro. Mas você vê que a conversa do Chico era uma, que era o consolador, Com certeza. mostrar o que aconteceu, o porquê das coisas, o repórter do plano espiritual, que é André Luiz, o médico repórter, certeza. Emmanuel da evolução. E Divaldo vem com a reforma íntima. Divaldo vem, olha para você, Com certeza. veja onde você está, começa a discutir temas mais atuais. Quer dizer, as coisas também no plano espiritual são programadas. São programadas e eu acho que nós estamos recebendo exatamente isso. Isso é importantíssimo, nós entendermos que as coisas mudam, as coisas se transformam.
Tem uma tradição na casa, né? E Frei José, que é o nosso amigo querido da casa, que me ampara, me ajuda, ele diz que não é meu mentor porque ele não merece isso. Mas, enfim, é aquele que está sempre ao meu lado. E todo ano ele escolhe um sentimento para você desenvolver. Todo ano. E esse ano, então, veio um sentimento, renovação. Esse é o sentimento que nós temos que, durante todo o ano de 2022, nós temos que falar muito sobre a renovação. Aí, como eu sou uma pessoa muito boa, tranquila, serena, humilde, tudo de bom. Tudodebom.com.br. Maravilhosa. Igual Paulo de Tarso. Eu cheguei para ele, mas Frei José, renovação não é a mesma coisa que reforma íntima? Aí ele disse, mas vai procurar, vai saber. Vai estudar, né? Vai estudar um pouquinho mais que você precisa. E eu fui ver a quantidade de temas que já se falava em renovação e que tem nos livros de 1950, de 1952. Realmente, hoje nós damos o nome de reforma íntima, ótimo. Joana de Ângeles nos ajuda muito nisso, a conhecer a personalidade, a conhecer a persona, a conhecer quem somos. Mas, na verdade, esse fato vem lá de trás e que nós não estamos dando nem importância. Porque o nosso caso era saber quem foi papai, quem foi mamãe, quem que eu fui, quem que eu não fui, aonde estão, onde não estão. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ir modificando aos poucos, né? E ir mostrando que as coisas não são bem assim. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem, eu peço tanto para minha mãe me ajudar. Gente, espírito não muda. Quando a gente desencarna, a gente vai ser a mesma pessoa que foi enquanto estava encarnado. A única diferença é que a gente sabe que a morte não existe, mas nem todos. Ainda tem muito espírito na mesa mediúnica achando que está morto. Coitados, mas é difícil. Mas a gente não muda, quer dizer, nós continuamos com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos. Os mesmos né? sentimentos. Então, de repente, você tem uma mãe que não gostava do seu marido e que vocês viviam brigando. Aí você vai, ela desencarna e você pede, mamãe, me ajuda que meu marido seja mais... Como, gente? Isso não existe. O sentimento é o mesmo. O sentimento é o mesmo. Por isso que a gente vem nas mesmas famílias, recebe os filhos para resolver essas questões sentimentais. Exatamente. Pedir amparo e proteção para a mãe, mesmo que ela tenha sido a melhor mãe do mundo, mas que a gente possa entender que a gente não muda. A natureza não dá os salto. Nossos gostos, a nossa forma de ser, os nossos sentimentos vão para o mundo espiritual e nós vamos aprimorando ao longo dos nossos estudos lá e cá. Porque lá a gente estuda, aqui a gente prova. Aqui é a prova. E espia. Espia, obviamente. Hein? A Lígia de Campo Grande está dizendo, realmente a maior conversão do Evangelho de Jesus foi, sem sombra de dúvidas, Maria de Magdala e Saulo de Tarso. Com certeza. Eu gosto da rádio, Sara, eu gosto de vir aqui, apesar de eu fazer muitas palestras durante a semana para o mundo espírita, inclusive lá no Aliança. Com certeza. Porque aqui a gente não trata só dos espíritas que a gente está acostumado a conversar. Então a gente escuta opiniões, né? Claro, a gente vê as pessoas interessadas. Muito bom. E o MAP também tem um pouco disso. Apesar de, sei lá, 80% dos praticantes serem espíritas, tem uns 20% lá de outras religiões afrodescendentes, que vão lá, e que sempre católicos, protestantes, que acreditam na reencarnação, querem a cura, acreditam no bem-estar da que a estatística diz que 80% do povo brasileiro acredita em reencarnação. E menos de 5% é espírita. Exatamente, quer dizer, é uma loucura. Esse é o nosso sincretismo e a beleza do Brasil. Exatamente. Então eu acho isso, eu acho que a gente tem que cada vez mais divulgar e tocar nesses temas para ir reduzindo essa diferença, né? Exatamente. Saber como convém. Pelo menos uma coisa todos têm que saber. Uma coisa é saber e a outra é se como convém. Olha, como convém saber. Maria assumiu os servos de Maria. Então, a coisa mais importante do planeta continua sendo o quê? Combater o suicídio. Com certeza. E isso saber que a vida continua. Exatamente. É o maior combate. E que não acabam os nossos problemas. Nossos problemas não acabam com a morte. Vamos continuar. E vamos nos encontrar, vamos continuar nas palestras. Exatamente. continuar agarrado na rádio e na tarefa. Com certeza. E faltam segundos, Sarinha. Pode Olha, terminar. muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo estar com vocês. E eu espero, de repente, que a gente pode se ver por aí outras vezes. Mas foi muito bom. Um beijinho para a Iris, que ela possa estar descansando bastante e que o Hernani continue esse trabalho lindo que ele faz. Obrigada. Um beijo a todos vocês e saúde. Acabou, senhor. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.